E aí, pessoal, beleza? E aí? Tá hoje aqui, então, mais uma vez aí o Daniel Sheva, então, pra gente tirar dúvida aí sobre impostos, tá? Vamos saber um pouquinho sobre os impostos de Israel, comparar um pouquinho talvez com o imposto no Brasil, vamos ver como que fica a situação, tá? Daniel, vamos falar então, é com você já dispara daí. Bem, bom dia, boa noite a todos. Hoje o tema do dia é sobre a questão de imposto de consumo. Como vocês devem saber, o Brasil é um dos países que se tributa mais o consumo, ou seja, quem não pode sair do Brasil, que são os mais pobres, que tem que comprar as coisas no Brasil, são os mais prejudicados, pois eles acabam consumindo tudo que ganham no Brasil. E dizem que a quantidade de imposto sobre o que incide sobre o consumo pode chegar nas pessoas de renda mais baixa até 55% do que eles ganham no Brasil. Aí a pergunta é, e como é que é em Israel? Como que as coisas funcionam aqui em Israel? E para esse vídeo a gente vai se limitar a falar apenas sobre imposto de consumo. Nós não vamos discutir os impostos de contra-cheque, os impostos para empresas, é só renda. Isso. Isso aí a gente vai fazer um vídeo separado. Isso é um vídeo separado, porque senão vai prolongar muito o vídeo. A ideia é só sobre o imposto de consumo. E de regra geral, Marcelo, quanto que é o imposto de regra geral aqui? 17%. Qualquer aqui, coisa você vai... Eles chamam de VAT, Value Add Tax, que é um imposto sobre o consumo, sobre o valor de consumo. Exatamente. Isso daí, inclusive, muitas das empresas cobram isso por serviços, que isso daí serve para qualquer coisa aqui da economia, 17%. E, vou comprar carne, 17% de imposto. Vou comprar fruta, 17% de imposto. Vou comprar medicamento, aí é zero, no caso, a parte. Então quer dizer, medicamento aqui não tem imposto? Aqui a maior parte não tem imposto, só paga imposto se você não tiver receita e tudo mais. Mas vai ser 17%, não os 36% do Brasil. A receita que ele falou, gente, é quando a gente vai no plano de saúde, vamos dizer entre aspas, o médico ele dá uma receita pra gente. Isso aí também é assunto também para um dos próximos vídeos, que vai ser sobre o, entre aspas, plano de saúde Israel, que é do governo, mas a gente vai falar depois. É uma coisa mista, porque existem 4 empresas, é privatizado algumas, outras são públicas, competem. É um assunto para outro vídeo, é um assunto mais... Então aguardem. Mais longo. As pessoas perguntam aqui também muito sobre o preço de carro aqui em Israel. Eu posso adiantar que é o mesmo no Brasil. Aqui é um dos países com o preço de carro mais caro do mundo. Aqui, de regra geral, qualquer carro que você vai comprar, 50% do valor dele é imposto. No Brasil varia de 39% a 80%, dependendo do percentual. Então quer dizer que aqui ficou um imposto mais caro que no Brasil, pelo menos um? Na verdade não, é porque no Brasil varia. Se todas as peças forem nacionais, é 39%. Se você tiver um carro 100% importado, é 80%, aí varia. Na média, o preço do carro é o mesmo, aqui ou no Brasil, se você não vê essa diferenciação. Então, pelo salário aqui sendo mais alto, acaba ficando mais fácil de comprar aqui. Fica mais tranquilo. Aqui as pessoas, no geral, conseguem ter carro. Uhum. Imigrante não consegue, soldado não consegue, mas depois de um tempo, no geral, todo mundo acaba comprando um carro aqui. Eu não pretendo comprar porque eu acho que carro é despesa, não sou muito fã de carro não. Daniel, de novo, você deu mais uma deixa aqui, que é uma coisa que muita gente também pergunta, salário de soldado. A gente vai gravar também um vídeo sobre isso, tá? Porque ele falou que soldado também não consegue e tal. Isso aí também vai valer um vídeo. Então ele tá, sem querer, soltando aqui alguns assuntos que vocês perguntam bastante, tá? Então vamos ter vídeo também sobre isso, pra vocês irem aguardando que vai chegar. Sim, não dá para fazer isso de uma vez. Agora, existem produtos, como eu já falei, que o carro ele tem um imposto de uma tributação própria, totalmente diferenciada. Existem outros produtos também que tem uma tributação própria. Por exemplo, se você for comprar aqui em Israel cigarro, o cigarro tem um imposto absurdo. É um valor que o máximo sai 35, 40.
Tanto é que a pessoa, desculpa, muita gente aqui costuma fumar aquele fumo de rolo. Não exatamente de rolo. Eles compram um papel, É, compram o tabaco, e enrola e faz na hora. Entendeu? Os caras não estão enrolando maconha na rua, não. Estão enrolando Cigarro cigarro mesmo. porque é muito caro. É. Porque assim sai 37% mais barato para eles, é por causa disso. Porque tem menos imposto, é questão burocrática. E outra coisa que você também pode destacar, que a gente tem uma diferença muito grande de tributação, é naquelas compras que você faz da China. No Brasil, o negócio não tem uma lei clara. Tem uns que dizem que é $50, outros dizem que é $100, só que não tem uma claridade institucional para saber qual que é o valor. E depois, você pode ter comprado uma coisa de $49, o que teoricamente estaria isento em qualquer cenário, e mesmo assim o cara disse, não, isso equivale a 100, você vai ter que pagar imposto sobre 100. E por ter mentido ainda paga uma multa de 75. Aqui não, aqui até o mês passado era uma coisa muito simples e unificada. Você até $75 não pagava nada de imposto, acima de $75 pagava 10% do valor, isso ia até 501, acima de 500 subia para 12%. Só que, qual foi a boa novidade? Isenção, gente, isenção. Até o valor de $1.000. E no Brasil, só lembrando, tá, gente, o valor do imposto quando você é tributado, geral, é 60%, tá, assim, para qualquer produto. E depende, porque se eles acharem que você mentiu na nota fiscal, não é 60, é 75. Então, e aí vai a cabeça do cara que tá atribuindo lá o valor. Ah, e outra coisa, as encomendas chegam em 9 dias da China. Muito bom. Não em 9 anos. Ah, e um outro item, esse aqui a gente trouxe para mostrar para vocês, que também tem tributação especial, são as cervejas. A cerveja aqui, pega aí a outra aqui embaixo. As cervejas aqui... Peraí, hora do silêncio, só um minutinho. Gente, Daniel, perdeu, tá? Valeu. Ele trouxe para mostrar, mas é nóis. As cervejas, você tem um imposto especial nelas. Essa aqui pra mim são de graça, essa aqui eu vou levar ela, tá? Além dos 17% que você já tem nos produtos convencionais, ela tem uma taxa extra de 2 shekels por litro. Então acaba mudando um pouco. Até 2 anos atrás era 4,33, só que agora baixou e está ficando um pouco melhor. E como eu particularmente não fumo, mas eu gosto de uma cerveja, para mim tá bom isso daí. E antes que eu me esqueça, sobre a pergunta dessa semana, a que mais chamou atenção foi a pergunta feita pela Adriane Krimberg, do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. Fala, Adriane, beleza? Ela perguntou como é que funciona a compra e venda de imóveis, aí as experiências, pois eu vi que a maioria das pessoas... Pois eu vi que a maioria vive quase toda a vida em espaços muito caros e pequenos. É verdade que ninguém consegue ter casa própria em Israel? Não, isso daí não é verdade. Eu conheço um monte de brasileiro que já comprou casa própria. Que se é fácil, é difícil? É difícil, porque aqui o valor dos imóveis são muito elevados, mas tudo depende da região que a pessoa quer morar. Por exemplo, se você quiser morar em Tel Aviv, provavelmente vai viver a vida inteira de aluguel, porque lá um imóvel pequeno de 80 a 90 metros quadrados na faixa de 3,5 milhões. E podendo até 5 dependendo do lugar. Enquanto para Haifa você consegue por 900 mil, 1.200.000, aí varia muito do lugar. De regra, aqui... Isso aí seria o quê? Um apartamento que 2 quartos, talvez? Eu estou falando de um apartamento na média de 80 metros quadrados. Tá. De regra, quanto mais longe do centro, mais barato é. Beersheba é barato, que é no sul. Haifa é barato, porque é no norte. Você vai pegar posições na região da Judéia e Samária, que o pessoal chama de Cisjordânia, mas eu me recuso a esse nome. Você vai pagar muito barato. Se você for para Eilat, também é barato. O problema é a região central, a região da grande Tel Aviv. Netânia é caro. Netânia é bem caro. Netânia já é caro.
Mas isso daí você consegue comprar, sim, mas tem que dar uma contraparte, tem que pagar 20% do valor de entrada e o resto você financia em até 30 anos. A taxa de juros varia muito, mas você consegue de 2% ao ano até 5% ao ano, varia da quantidade de dinheiro que você está dando de entrada, da sua condição de crédito e de outros fatores. Mas eu conheço muito brasileiro que já comprou, que tem casa própria, que vive pagando só a parcela do que eles chamam aqui de mascanta, que seria da hipoteca daqui. Não é nada parecido com Minha Casa Minha Vida. Não, nada parecido. Agora, você perguntou, regiões para se viver com bom preço e trabalho. Eu gosto muito do norte. Eu adoro aqui Haifa, a gente mora num lugar que 800 metros do mar da minha casa, 600 metros linha do trem. Eu trabalho em Tel Aviv. Eu pego o trem todo dia, demoro 1h20 para chegar no trabalho, 1h20 para voltar do trabalho. No Rio perdia 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar do trabalho, então era muito pior. Agora não esquecendo o conforto, né? O trem é extremamente confortável. Sim, o trem ele é frio no verão, quente no inverno, porque tem aquecedor e ar-condicionado, que é ótimo. Tem banheiro, Wi-Fi, poltrona tipo de avião. Normalmente eu vou sentado, só tiveram 2 dias que eu não consegui sentado, que foi por causa de feriado judaico, que aí lotou o trem. Mas 2 dias em um ano, para mim, não é nada. No Rio, acho que eu conseguia 2 dias sentados no ônibus para o trabalho. E eu recomendo muito o norte, eu gosto muito da região norte do país. O sul também é mais em conta. Pelo que você falou aqui, você é arquiteta já aposentada. Você pode muito bem morar por aqui pelo norte ou pelo sul e ter um escritório próprio. Você consegue fazer a validação do diploma. Até onde eu saiba, de arquiteto não é complicado. Eu posso confirmar isso depois e te passar os contatos de com quem que você pode entrar e ter certeza disso. E esse é um mercado de trabalho bom aqui, a arquitetura? Eu não tenho muito conhecimento sobre arquitetura, porque eu não conheço muitos arquitetos aqui, não. Não, que o pessoal pergunta também muito sobre a área de trabalho, Israel, papapá, então a gente vai também trazer um vídeo sobre. Mas só adiantando, TI. Isso daí é rico aqui, quem faz TI. Mas isso daí, essa pergunta aqui já encerra nosso quadro de perguntas essa semana. Todas as perguntas que tiverem podem ir mandando, que a gente vai respondendo conforme dá. Lembrando, não todas vão vir para cá, mas as que vierem a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Só lembrando, pessoal, o e-mail para mandar direto para ele é o economia.israelense@gmail.com. Tá, galera? Então tá aparecendo aí na tela também para vocês, vai ficar aí na descrição o e-mail para vocês enviarem a pergunta direta aí para o Daniel sobre economia, tá? Algumas dúvidas também um pouquinho fora da economia também pode tirar por esse próprio e-mail por enquanto. Aí, como sempre, tudo que a gente falou, os links vão estar na descrição. Sim, os links mais oficiais sempre, tá? E qualquer coisa, pode mandar e-mail, pode perguntar que a gente ajuda no que for possível. Beleza. Mais alguma coisa para completar o de hoje? A única coisa que eu tenho para completar é o seguinte: um casal, os dois trabalhando aqui, com um salário mínimo, vivendo numa região não central do país, uma região mais periférica, tipo norte ou sul, poupando conseguindo com os gastos típicos e tudo mais, com filho e tudo mais, você consegue juntar o valor mínimo em torno de 12 anos para dar entrada no imóvel. Estou falando salário mínimo, só que aqui é difícil alguém ganhar salário mínimo. Normalmente as pessoas fazem mais do que o mínimo. É só para dizer que não é uma coisa impossível, não é uma coisa fora, e é muito difícil a pessoa trabalhar durante esses 12 anos só com o mínimo. Normalmente a pessoa tem uma progressão, mesmo em ramos pouco glamour, você consegue crescer, consegue ter aumento de salário e tudo mais. Só refrescando a cabeça do pessoal, que eu já sei que vai ter pergunta embaixo se a gente não falar. Qual é o valor do salário mínimo de Israel hoje mesmo? Aproximadamente 30 shekels a hora, o que dá 5.300 por mês.
tá? E que ele tá bem 1 para 1 com o real agora, né? Tá um pouco mais, né? Então tá dando mais ou menos R$ 5.400 hoje. O cheque tá valendo um pouquinho mais que o real agora. Não sei se tá bom, se Israel tá melhorando ou o Brasil que tá piorando. O que sabe que tá acontecendo? Olha, o shekel foi a moeda que mais valorizou no passado. O real foi a que mais se desvalorizou, então... Não sei se foi a que mais, mas desvalorizou, mas foi as que mais se desvalorizou. Talvez a moeda da Venezuela tenha sido pior. Mas assim, de uma moeda de país decente... De país de verdade, vamos dizer. Bem, isso é tudo. Nos vemos na próxima semana. Isso aí, pessoal. Obrigado então. Foi mais aí, então, mais uma entrevista, não é entrevista, mais um quadro aí com o nosso amigo aí, Daniel Sabá, ou Sheva. Mais uma vez tirando dúvida aí, então, de vocês sobre economia, hoje falando sobre impostos, tá? Então é isso, gente. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Obrigado. Semana que vem, então, a gente volta com o Daniel com mais um quadro aí sobre economia. E essa semana ainda a gente vem com ele aí sobre quadro de variedades, aí a nossa enciclopédia que a gente vai montar no canal aí com a ajuda do Daniel, beleza? Que é o Israelpédia. Falou, cara? Falou, um grande abraço. Então, galera, obrigado. Eu tô indo embora daqui a pouquinho, né? É nóis, perdeu, cara. Já era. Iron Maiden pra nós aí, galera do metal. Falou? Então é nóis. Obrigado, Daniel. Forte abraço. Obrigado, pessoal. É nóis. Saúde e é nóis. Valeu!